O Diplomático, conto de Machado de Assis, este é o segundo vídeo de leitura. Ande, seu diplomático, continue. Rangel estremeceu. Esquecera-se de ler uma sorte. Embebido em percorrer a fila de moças que ficava do outro lado da mesa. Namorava alguma? Vamos por partes. Lembre-se que namorar aqui não é um namorar de ser namorado de, mas namorar de paquerar, né? Estar em namorado de. Era solteiro por obra das circunstâncias, não de vocação. Em rapaz, teve alguns namoricos de esquina, mas com o tempo apareceu-lhe a comichão das grandezas, esse tipo de coceira que dá nas pessoas, que elas querem ser grandes. E foi isto que lhe prolongou o celibato até os 41 anos, em que o vemos. Cobiçava alguma noiva superior a ele e a roda em que vivia, e gastou o tempo em esperá-la. Chegou a frequentar os bailes de um advogado célebre e rico, para quem copiava papéis e que o protegia muito. Tinha nos bailes a mesma posição subalterna do escritório. Passava a noite vagando pelos corredores, espiando o salão, vendo passar as senhoras, devorando com os olhos uma multidão de espáduas magníficas e talhes graciosos. Invejava os homens e copiava-os. Saía dali excitado e resoluto. Em falta de bailes, ia às festas de igreja, onde poderia ver algumas das primeiras moças da cidade. Também era certo no saguão do Paço Imperial, em dia de cortejo, para ver entrar as grandes damas e as pessoas da corte, ministros, generais, diplomatas, desembargadores, e conhecia tudo e todos, pessoas e carruagens. Voltava da festa e do cortejo como voltava do baile, impetuoso, ardente, capaz de arrebatar de um lance a palma da fortuna, né? Lembre-se que palma aqui nós não estamos falando desta palma, né? Palma da mão. Quando nós falamos palma, nós estamos nos referindo à palma que o campeão ganha, né? Tanto é que aqui a palma que é aquela planta, né, que se colocava no lado da cabeça dos campeões gregos e romanos. Tanto é que aqui palma é sinônimo de triunfo, vitória, né? Ele voltava todo cheio dessa energia, porque afinal de contas ele viu os grandes, né? O pior é que entre a espiga e a mão há o tal muro do poeta. E o Rangel não era homem de saltar muros, né? Como assim o muro do poeta entre a espiga e a mão, né? Na verdade, este é um verso de Camões, inspirado em Petrarca, né? Então ele pegou esse verso de Petrarca e reutilizou. E o verso é o seguinte: entre a espiga e a mão, que muro se levanta. Se eu não me engano, o contexto em que este verso aparece em Camões é justamente o contexto de um enamorado, né? Então, há ali uma pessoa com fome, há a espiga, há quantos? 30 centímetros, 40 centímetros da tua mão, mas tem um muro no meio e você não pode pegar. É claro que em Camões isso mostra, esse verso é usado para enfatizar a proximidade e a impossibilidade ao mesmo tempo. Então vamos imaginar a situação mais comum da vida lá, né? Tá aquela menina que você mais gosta, talvez foi a sua melhor amiga, e ela está ali todo dia sentadinha do teu lado, às vezes lê, passando tempo de escola. Às vezes vocês estão lendo lá a mesma apostila junto, o rostinho coladinho com o rostinho dela. Então a espiga está ao alcance da mão, mas ela não gosta de você, meu querido. Ou ela tem um namorado, ou você é um medroso, ou há qualquer outro tipo de impossibilidade, né? Então, entre a espiga e a mão, há este muro. Aqui, o que o narrador faz? O narrador pega essa mesma imagem, mas ele adiciona uma camada de significado, né? E qual é essa camada? É aquele sorrisinho sarcástico, né? Ele leva a comparação, né? Ele leva a imagem
as próximas consequências. Ora, entre a espiga e a mão ao muro, por que você não pode, sei lá, tentar circular esse muro? Tenta pular o muro, pelo amor de Deus. Joga uma cordinha lá com um ganchinho lá e puxa essa espiga para você, né? Então vamos lá. O pior é que entre a espiga e a mão há o tal muro do poeta. E o Rangel não era homem de saltar muros. De imaginação fazia tudo. Raptava mulheres e destruía cidades. Mais de uma vez foi, consigo mesmo, ministro de Estado e fartou-se de cortesias e decretos. Chegou ao extremo de aclamar-se imperador. Um dia, 2 de dezembro, ao voltar da parada no Largo do Paço, ou seja, justamente a parada em que se admira, né, a família imperial, imaginou, então foi nesse dia que ele imaginou-se imperador, imaginou para isso uma revolução, em que derramou algum sangue, pouco, e uma ditadura benéfica, em que apenas vingou alguns pequenos desgostos de escrevente, né? Então, não vou matar ninguém para fazer essa revolução, só os necessários, é claro, e uma outra pessoa que me desaforaram ali. Então, só essas pequenas mortes. Isso dentro de si mesmo, né? Cá fora, porém, todas as suas proezas eram fábulas. Na realidade, era pacato e discreto. Aos 40 anos, desenganou-se das ambições, mas a índole ficou a mesma, e não obstante a vocação conjugal, não achou noiva. Mais de uma o aceitaria com muito prazer. Ele perdia-as todas à força de circunspecção, porque ele era muito circunspecto, né? Lembre-se, eu amo a etimologia da palavra circunspecto, né? Que é esse tipo de acanhamento. Etimologicamente falando, circunspecto é aquela pessoa que fica no canto, specto, que é olhar, né? É a mesma raiz etimológica da palavra espelho, por exemplo. Olhar em volta, então todo tempo você fica acanhadinho olhando em volta, né? E não faz nada. Então é justamente por força dessa circunspecção que ele ainda continuava solteiro. Um dia reparou em Joaninha, a filha do dono da casa, lembra? Que chegava aos 19 anos e possuía um par de olhos lindos e sossegados, virgem de toda a conversação masculina. Rangel conhecia desde criança. Andara com ela ao colo no passeio público ou nas noites de fogo da Lapa. Como falar-lhe de amor? Mas, por outro lado, as relações dele na casa eram tais que podiam facilitar-lhe o casamento. E ou este, ou nenhum outro. Desta vez o muro não era alto e a espiga era baixinha. Voltamos à imagem do poeta, né? Não era um alto muro porque, poxa, ele conhece a família, né? Bastava esticar o braço com algum esforço para arrancá-la do pé. Rangel andava neste trabalho desde alguns meses. Não esticava o braço sem espiar primeiro para todos os lados a ver se vinha alguém. E, se vinha alguém, disfarçava e ia-se embora. Quando chegava a esticá-lo, acontecia que uma lufada de vento meneava a espiga, ou algum passarinho andava ali nas folhas secas e não era preciso mais para que ele recolhesse a mão. Ia-se assim o tempo e a paixão entranhava-se-lhe, causa de muitas horas de angústia e que seguiam sempre melhores esperanças. Isso que eu comentei para você, que o autor leva a imagem para o próximo nível, né? Não é só a imagem bonita ali da impossibilidade. Então, isso é o que a gente vai passando quando quiser pegar a espiga. Agora mesmo traz ele a primeira carta de amor, disposto a entregá-la. Já teve 2 ou 3 ocasiões boas, mas vai sempre espaçando. A noite é tão comprida. Entretanto, continua a ler as sortes. Entretanto, aqui enquanto isso, né? Continua a ler as sortes com a solenidade de um áugure.